Salve, irmãos, com a gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez, estudando a Bíblia. Nos outros vídeos falei sobre as 10 virgens, os 10 talentos, né, que foram dados. E você assistiu, acompanhou, você vai conseguir acompanhar esse entendimento melhor. E agora a gente vai entrar mais uma vez na outra parábola que Jesus dá, que são a consequência de parábolas, irmãos. Eu escolhi essas três, que agora em Mateus capítulo 25, que agora vai falar a vida eterna e o castigo eterno. Vejam que Jesus já diz, vida eterna e castigo eterno. Se uma pessoa vai para o inferno, eu vou começar logo assim, para a gente entender. Se uma pessoa que vai para o inferno, porque não foi um servo fiel, porque não creu em Jesus Cristo, Deus está dizendo que o castigo é eterno. Porque se a pessoa for consumida pelo fogo, então não é eterno, irmão. Se o fogo consumir aquela pessoa, que nem a gente conhece, se a gente, uma casa pegando fogo e uma pessoa lá dentro, ela é consumida. Então não é eterna, ela é consumida e ali se acaba, quando ela morrer se acaba. Só que no inferno, infelizmente, as pessoas vão ter uma vida de morte eterna. Quer dizer, é vivenciar a sua morte eternamente, segundo por segundo. É uma pessoa ser queimada no fogo e continuar sendo queimada sem morrer. Se não morre, porque há vida. Provavelmente há também uma consciência. Porque no outro vídeo que eu postei, que eu digo que Jesus prega aos anjos ou a almas dos homens mortos, né? Há uma consciência, porque se Jesus desceu ao inferno para pregar para alguém, essa pessoa que está lá tem que ter consciência, porque Jesus ia pregar para o morto se o morto não ouve. Né? A gente catuca o morto nem se balança, não faz nada, nem diz nada, pode furar ele com agulha, com ferro quente, ele não vai falar nada, está morto. Mas então isso relata que Jesus sabe, Jesus está dizendo que há uma consciência para essas pessoas que lá estão. Então vamos lá, e aí eu vou fazer a junção total das três. Como ser um cristão que espera em Deus e não espera sentado na rede, ou tipo, descansa no Senhor. Fica na rede? Não, descansar no Senhor é subentender que todas as coisas Ele vai agir ao teu favor. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Paulo diz isso em Romanos 8. Só que Paulo também fala um pouco antes, menos o pecado. O pecado não coopera para o bem daquele que ama a Deus, porque o pecado causa distinção, separação, inimizade. Amém, irmão? Então vamos lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, todos, né? E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos parar aqui para eu falar uma coisa aqui que vocês têm que entender. Eu disse no outro vídeo que todas as coisas foram feitas e concluídas no sexto dia. E agora vem a prova que todas as coisas foram feitas e concluídas no sexto dia, sendo que Jesus diz que a obra que ele começou, ele há de dar continuidade e há de terminar. Essa obra está relacionada à minha vida, na minha vida neste dia, no dia de amanhã e um dia após o outro. Deus trabalha na minha vida, certo? Porque eu sou pecador e ele precisa trabalhar para que eu chegue diante dele como um servo fiel, como uma virgem prudente, né? E como uma ovelha. Mas ele fala uma coisa aqui, ó. Ele diz: bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Jesus vai embora, ele diz para os apóstolos: eu vou, mas volto, eu vou preparar lugar, eu vou vos preparar lugar. É como, porque Jesus ele se auto-intitula um mordomo, que ele diz: eu vim para servir e não ser servido. Ele se diz que é um mordomo, e realmente ele nos serve mais do que nós servimos a ele, isso é a verdade. Todos os contextos da nossa vida, Deus está sempre nos servindo, muito mais do que nós servimos a ele. Essa é uma grande verdade e irrefutável, não tem como. Mas está preparado desde a fundação. Quando Deus começou a fundar os séculos, ele também já fez a cidade santa, a chamada Nova Jerusalém, né?
que está lá, Nova Canaã, a promessa a Abraão da Nova Canaã, terra que emana leite e mel, ao qual Abraão não entrou, porque era algo espiritual, não era material, não era na terra. Abraão não entrou na terra, entrou no céu ele entrou sim, isso ele entrou. Então está preparado para nós desde a fundação do século. Então se está preparado para nós aqueles que formos fiéis, prudentes, que evoluirmos na obra do Senhor, que trabalhando na sua obra, esperando fielmente ao Senhor. E eu quero avançar bastante porque tem uma parábola anterior que vai findar todas as coisas para que a gente possa entender o que Deus está dizendo, né, que está no capítulo 24, mas a gente vai dar uma olhadinha lá rapidinho, né? A fundação do mundo, tudo já está pronto. Tudo já foi feito pelo nosso Deus. Tudo já concretizado. Todos os escolhidos. Mas Jesus diz, os escolhidos podem perder. Porque eu vos escolhi. Vós sois predestinados. Doutrina da predestinação. Pela presciência, pelo entendimento, pela sabedoria e soberania de Deus. Ele escolheu todos os dele. E os que ele escolheu, ele chama. E aos que ele chamou, ele predestinou. Os que ele predestinou, né, e se elegeu para ser predestinado para serem conforme a imagem do seu filho. E é o que ele predestinou também, ele santificou. E aos que santificou, ele também glorificou. Então é isso. Aí então ele diz, Jesus está falando primeiro das ovelhas, dos prudentes, dos que recebem os talentos e multiplica. E como multiplicar esses talentos? O que é que ele está dizendo? Como eu devo ser um servo? Jesus diz que a gente deve ser prudente, que a gente deve ser fiel no pouco, e aí ele nos coloca lá no muito. Se a gente for prudente como as virgens, tendo reserva, que busca ele quando o noivo vier, que houver o grande grito, que é a trombeta, nós ouviremos aqueles que... Nós ouviremos e seremos levados com ele. Aqueles outros vão ouvir, mas não vai dar mais. Não tem como ele, como Jesus diz, vá lá comprar na barraca, é como se dissesse, vá me buscar no seu quarto, vá me louvar, mas não vai dar mais tempo de louvar, de buscar, não vai dar tempo do arrependimento, é isso que ele está dizendo. Não vai dar tempo de se arrepender, já era. O tempo de se arrepender acabou, quando ele aparecer no alto céu, acabou-se. Aí ele diz, por que você herdará? Qual é o motivo que faz com que você multiplique os talentos, os dons que foram te dados, né? Que é o dom do Evangelho, que foi te dado. O que é multiplicar esses dons? Como é que eu faço, meu irmão amado Eli Alves? Ele diz, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Um tinha 5, trouxe 10. Um tinha 2, trouxe 4. Um tinha 1, enterrou. Não estava preparado para buscar. Não é questão de estar preparado, porque ele dá conforme cada um a sua responsabilidade e eles estão preparados. Jesus é quem prepara o homem. Se ele preparou, você tem capacidade, porque ele te capacita. Não somos nós capacitados. Eu não sou capacitado para estar fazendo isso aqui agora. Foi ele que me capacitou, né? Então, ele diz no 37. Então, os justos lhe responderão, dizendo, os justos, as ovelhas, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, tivemos de beber. E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou te vestimos. E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus está dizendo, olha, você foi prudente, você vigiou, você esperou. Eu te dei um talento e você multiplicou. E de que forma? Fazendo a obra do Senhor. Obra maior do que até a dele. É essa obra que Jesus está falando. Jesus não está falando de você sair por aí, irmão, curando dezenas de pessoas, e pode até fazer, é a vontade dele. Se for a vontade dele, você vai colocar a mão e essa pessoa, se brincar, é até arrebatado na hora. A vontade é de Deus. A gente tem que entender isso.
Tem outro fator aí, se chama fé, e tanto a fé do que está orando e que profetiza, tanto a fé daquele que está recebendo a oração e a profecia. Tem que crer, se não crer, infelizmente, Deus faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, a hora que quer, e quem pode indagar? Quem és tu, ó homem? Quando Ele fala para Jó, onde estava tu quando eu estava fundando os séculos? Quando eu estava formando a terra, onde é que tu estava? Por que queres questionar ao Senhor em coisas que não podes? Pode questionar aqui, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Você tem todo o direito e Ele lhe dá. Aí Ele vai lhe explicar, através do Espírito Santo, Deus vai lhe explicar com o maior prazer. Porque Ele jamais vai deixar você com dúvida da sua salvação. Mas Ele diz que as pessoas podem perder a salvação por serem negligentes, irmão. Todos eles aqui, as 10 virgens, as 5 foram negligentes. Os do talento, todos os 3 servos do Senhor. Um foi negligente. E aqui ele fala na separação de todas as coisas. Quando ele vai separar os bodes das ovelhas, como o pastor faz. As ovelhas, aqueles que foram prudentes e que multiplicaram o talento que lhes foi dado. Né? E tem outras coisinhas, mas vamos lá por causa do tempo. Aí ele diz, respondendo, né? No 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, ó, de novo, e agora chama de maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer, Deus está falando do fim de todas as coisas, então já está dizendo aqui, o diabo não está no inferno. E nem todos os seus anjos estão no inferno. Eles estão a passear e rodear a terra. Lembra de Jó? Eles estão ao nosso derredor como um leão, rugindo a quem possa tragar. O diabo não está preso no sentido de prisão, atrás das correntes. O sentido que ele fala de o diabo estar preso é quando ele fala lá do valente, da parábola do valente, que é manietado. Quer dizer, ele tem a sua ação, mas ele está com as mãos presas. Ele não pode impedir de o evangelho se propagar. Ele não pode impedir de você buscar a Deus. Ele não pode impedir que você flua o talento que Deus te deu, que multiplique esse talento através da pregação, do louvor, da adoração e muitas outras coisas. Porque tive fome e não me deste de comer. Veja uma coisa muito interessante. Eu tenho toda a minha vida no evangelho, louvando, eu sou presbítero, eu sou diácono, né? Mas vamos supor, eu seja presbítero, ou eu seja um pastor, e estou lá, e uma pessoa chega lá e, irmão, minha família está necessitada. Ó, se eu não posso ajudar ele, eu sozinho, porque Deus diz, dá com a direita para que a esquerda não veja, então eu chamo meus irmãos, eu faço a reunião com meus irmãos, com o pastor. Ó, pastor, tem uma pessoa necessitada que chegou aqui me pedindo, porque está desempregado ele e a mulher, não tem dinheiro, não pegou seguro-desemprego, está muito difícil, tem um aluguel, não sei o que. Então a gente vai ver o que pode fazer, né? Na Bíblia, né, como as pessoas dizem, a igreja primitiva, que as pessoas dizem que são primitivas, mas ela é muito mais moderna do que a nossa. Porque a Bíblia ela é muito mais moderna do que o meu dia, porque a Bíblia já está em Apocalipse, a Bíblia já está na redenção total, e eu estou aqui em Mateus ainda. Eu ainda estou aqui na Terra, mas a Bíblia já fala de Apocalipse. A Bíblia é mais atualizada do que os nossos dias. Então, a gente chama de igreja primitiva porque está no passado, como se ele fosse Neandertais. Nós é que somos verdadeiros Neandertais, com as nossas mentes corrompidas pelo evangelho falso e mentiroso. Por quê, irmãos? Hoje, as pessoas sustentam a igreja. Mas naquele tempo, o dízimo que era dado à igreja era para sustento de todos. Vejam que botavam na mão dos apóstolos, e os apóstolos dividiam, repartiam para cada um conforme a sua necessidade. Quer dizer, o dízimo ia para a igreja. Eu sei que hoje a gente tem igreja que tem ar-condicionado, tem roupa cadeira, naquela época não tinha isso, tem que pagar a energia, a água mineral, não sei o que ninguém dá para tomar água da Compesa, as águas pelo menos lá eram mais limpas de se beber e cada um levar a sua água. Tudo bem que tem esse contexto que faz com que o dinheiro seja mais gasto, um pouco mais gasto na igreja. Mas os apóstolos pegavam parte do dízimo e distribuía entre os irmãos.
eles viviam no repartir do pão. Então, se eu tenho 5 pacotes de arroz na minha casa, eu tiro um. Igreja primitiva. Tive fome e não me deste de beber. Tive sede e não me deste... Não, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava com frio e não me deste um cobertor. Estava sem roupa, não me deste o que vestir. Era estrangeiro, não me deste nenhum lugar para dormir. Estava preso, não me visitaste. Estava no hospital doente, não me visitaste. A igreja de hoje não faz mais isso. Se alguém quiser receber o carinho do irmão, vá para a igreja. Porque a igreja não vai até você. Você está entendendo? Então é isso que eu não concordo com algumas doutrinas de igrejas que você dá o seu dízimo, que o dízimo é para ser dado mesmo, certo? E não vou falar de dízimo agora, porque não convém, mas a igreja tem que ajudar isso aqui, ajudar os pobres. E a igreja somos nós somos corpo de Cristo, nós devemos nos unir e ajudar. Tudo bem que eu posso chegar numa pessoa e dar uma pequena ajuda, mas se eu sei onde ele mora, se eu posso até ele amanhã, eu reúno os irmãos, vamos vir aqui, vamos montar uma cesta básica. Fulano compra um óleo, outro compra um taco de charque, uma sardinha, um quitute, pelo menos para o abençoado ter uma carne, porque só arroz branco, né? O feijão tá caro, mas, irmão, quando você era do mundo, você gastava dinheiro com tanta besteira. Você sai com a sua família, gasta rio de dinheiro no shopping, no clube, e você não pode comprar um feijão de 12 reais, não sei o quê. Compre o mais baratinho, se sua situação está mais difícil, compre o mais baratinho, mas compra, irmão. Compra para o abençoado. É isso que Jesus está dizendo. Os que fizerem isso, herdarão esse reino que ele diz aqui. Os que fizerem isso, herdarão o reino já preparado antes da fundação do século. Né? A coroa que nos foi dada. Já os que não fizerem isso, eles serão como as virgens loucas e ele será como o servo infiel. É isso que ele está dizendo. Aí ele vê aqui, no 44, né? Então lhes também lhe responde dizendo: Senhor, quando vimos que tivesse fome ou sede, ou estrangeiro, ou nu, enfermo, na prisão, e te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um deste pequenino o não fizestes, não o fizestem a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quer dizer, as pessoas que estão indagando a Jesus, quando foi que não te fizemos isso? São servos dele, para poder indagar, para poder perguntar, porque quando foi, Senhor? Ele disse: quando tu não fizesse um desses daí, tu não fizesse a mim. Aí agora onde vem um X da questão aqui que eu quero adicionar. Jesus deixou dos 10 mandamentos, deixou 2 para a gente cumprir. Disse que toda a lei depende desses 2. Toda a lei depende desse. E realmente, a gente intitula primeiro e segundo. Até porque o primeiro fala de Deus, então a gente intitula como, né? Mas eu vou mostrar a vocês que não há separação. Não há separação, eles estão entrelaçados. É uma corrente, é um círculo de 10 mandamentos. Quando você quebra um, quebra todos. Mas se você cumprir só 2, você cumpre todos. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero facilitar a sua vida. Cumpra esses 2. O que ele quer dizer? Olha, amar a Deus acima de todas as coisas. O que foi que ele acabou de dizer? Se eu estava com fome e não me deste de comer, tu és um servo infiel, tu és uma virgem louca. E ele diz: quando foi que a gente não fizemos isso? Amar a Deus acima de todas as coisas. Vejam só. Ele disse: quando tu fizesse a um desses pequeninos, meus irmãos, tu a mim não fizeste. Que a gente não deu de sentir fome, de sentir frio. Mas quando a gente não faz, sendo ele qualquer um, macumbeiro, espírita, qualquer mendigo, qualquer um, irmão, é esses que precisam do nosso amor. Amor ao qual Jesus tem colocado nos nossos corações. Porque o nosso mesmo é medíocre, mas o que Jesus bota, esse sim é maravilhoso. Então ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas é amar ao próximo como a si mesmo. Deu para entender, irmão? Não tem como separar esses 2. E se eu cumpro esses 2, se eu faço bem ao meu irmão, eu estou fazendo bem a Deus. Porque ele diz: quando tu fizeste a este, tu fizeste a mim. Quando você não fez o bem, a mim também você não fez bem nenhum. Então quando o rei Davi diz: que darei eu ao Senhor? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? Aí Deus agora diz: faça o bem às outras pessoas. Ame o próximo como a ti mesmo, porque quando você ama o próximo como a si mesmo, você automaticamente ama a Deus acima de todas as coisas, porque aquele próximo, ele é Deus.
ele é um representante de Deus. E se você pega um representante de Deus e não ama e o maltrata, quando você o escandaliza, quando você o humilha, o calunia, você está humilhando, querendo humilhar a Deus. Ninguém humilha a Deus. Você calunia, você maltrata, você não mostra o seu amor a Deus. Deu para entender? Que Deus mesmo diz: quando tu fizeste a um desses pequeninos, meu irmão, a mim tu fizeste. Um desses mais pequenininho, quer dizer, o mais pequenininho, o mais miserável, ele quer dizer. Quando tu fizeste a ele, tu fizeste a mim. Quando tu não fizesse nenhum bem a mim. O mal também tu não fizesse, mas bem nenhum também tu não fizesse. Então, por tu não fazer o bem, automaticamente você faz o mal. Você não fez o mal a ele, chegou lá e ele já está sofrendo e pisou nele. Mas por não fazer o bem, você é conivente com o mal, porque vê ele num sofrimento. Então Deus colocará este no tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então é isso, irmão. Nós devemos ser como a virgem prudente, sempre esperando pelo Senhor, vejam só, buscando a sua face, para manter a reserva na nossa vida, porque no momento que a gente pestanejar e dormir no ponto, dormir no ponto, tá esperando o ônibus e dormiu no ponto, o ônibus passou, eita, meu ônibus, mas a gente tem reserva. Naquele momento que o ônibus vai chegar, a gente dormindo, o Espírito Santo nos acordará, porque a gente tem reserva, e dizer, o ônibus a gente dá com a mão, e esse ônibus vai parar. Esse ônibus é Jesus Cristo, é uma parábola, é só uma ilustração, para que a gente possa entender melhor. Quando Deus nos deu um talento, o talento de louvar, de pregar, de estudar, o talento de estudar ele dá a todos, de aprender a palavra ele dá a todos. Uns pregam mais, outros pregam menos, mas cada um no seu. Veja que ele faz a distribuição, parece que é em Efésios, se eu não me engano, fala distribuição. Quem for professor ensina, não sei o que, essas coisas todinho, que não dá para citar agora porque eu não li, mas é isso. E não precisa 5 talentos, a gente só precisa esconder, enterrar um talento só, para a gente ser considerado por Deus servo infiel. Aí veja que ele chama todos de servo. Ele chama as 10 virgens, elas estavam esperando Deus, mas umas foram loucas, foram imprudentes. Umas são prudentes, outras são imprudentes. Foram imprudentes nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu modo de andar. Nós não devemos ser imprudentes. Nós devemos granjear. Granjear é pregar o evangelho, é multiplicar esse evangelho. Porque quando eu prego o evangelho por irmão, já semeio. Quem dá o crescimento é Deus. E depois eu vou ver esse irmão no evangelho, eu vou dizer, não, eu contribuí no evangelho de Jesus Cristo, porque essa é a minha missão, porque os anjos anseiam em pregar. Mas Deus disse, não, os homens que vão pregar, os próprios homens, pecador pregando para pecador. Então é isso, irmão. E quando Deus vier, quando Jesus vier, tem que nos achar assim, ajudando o necessitado, ajudando um vizinho, ou quem que a gente possa ajudar. Eu sei que a gente não vai poder ajudar todas as pessoas, porque as condições não são tão favoráveis, mas podemos reunir nossos irmãos, podemos montar um plano na igreja para ajudar, de certa forma, a essas pessoas que estão necessitadas. E vendo realmente que eles estão necessitados, porque tem gente hoje usado pelo inimigo e se aproveitam não da nossa fraqueza, porque isso não é fraqueza não, mas do nosso amor incondicional ao qual Jesus tem colocado em nossos corações. A gente faz o bem sem olhar a quem, porque ele mesmo manda fazer isso, mas a gente tem que ter cuidado com certas pessoas, porque às vezes a gente está deixando de ajudar uma pessoa que realmente precisa e ajudando aquele que não precisa, que está só se aproveitando, Então é isso, irmãos. Eu vou ler aquele outro lá para que a gente tenha, que eu disse, esse vídeo vai ficar um tempo um pouco maior, mas vamos lá, que é no sermão no 24. Aí ele chama a parábola dos 2 servos, que é a partir do versículo 45. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Então é para aí, depois disso tudo, quem é, pois? Ele está perguntando a você. Quem é, pois? Você é o servo fiel e prudente, prudente como as virgens, fiel como os dos talentos, o que eu acabei de falar. Que o Senhor constitui sobre a sua casa os seus bens. Vejam que essa parábola, ela é a primeira, mas ela é a junção das 3, certo? Ela é a junção das 3. No começo ele fala a junção das 3. Por isso que eu acho que ela devia estar aqui. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Se está aí, está aí.
Eu acho que ela devia estar aqui, ela traria um entendimento melhor. E então é isso que a gente tem que entender. Às vezes toda a resposta está no anterior e não está no posterior. A gente quer ler andando achando que o final é lá, mas o final está aqui, ó, atrás. É muito bom. Sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo, veja. Dar o sustento a seu tempo é uma árvore que produz fruto e eu me alimento dela. Então é o talento que Deus te dá para que você produza esse fruto e outras pessoas se alimentem do fruto que você vai produzir. Produzir frutos dignos de arrependimento e que os vossos frutos permaneçam. Quer dizer, eu produzo um fruto e esse fruto tem que permanecer na minha vida. Ele não é um fruto que... Ele não é para cair, não é para apodrecer, não. Ele permanece, irmão. E ele chama de bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando venha, achar servindo assim. Assim como prudente, fiel no pouco, né? Ao qual Deus constituiu e colocou os seus bens, né, os bens da sua casa na sua mão para que ele cuidar. E ele vai dar o sustento, o servo fiel vai dar o sustento ao seu tempo. Ele chama bem-aventurado que for o que estiver assim. Em verdade eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Todos, está falando lá no céu já. A gente está falando lá na sua glória. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, as prudentes, e o outro que não produziu o que Jesus deu a ele, o seu talento. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Quer dizer, o servo fiel lá, o infiel da parábola dos 10 talentos, não sabia o dia que ele ia voltar, enterrou, ficou com medo lá, não é com medo não, ele disse ali para se sair, mas ele sabia que Deus é terrível sim, que ele ia cobrar, né? E quer dizer, ele achou prudente, quer dizer, estava vigiando. O que ele diz aqui? Porém, aquele servo que disser consigo no seu nome e começar a espancar no seu bebê, virá o Senhor naquele dia, num dia em que não espera, e a hora, quer dizer, meia-noite. Não quer dizer que Jesus Cristo vai vir à meia-noite, não, tá, irmão? A vinda de Jesus vai ser à meia-noite, não. A gente está relacionado às virgens aqui. Meia-noite veio o noivo, e elas não esperavam naquele momento, mas uma tinha reserva e a outra, imprudente, não tinha. E virá o Senhor daquele no dia que na hora não sabe, né? No 51, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Quer dizer, aquele que ficar como as virgens loucas e como servo infiel, certo? Ou como a ovelha que não pratica o bem e não ama o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, e não ama e não faz o bem àquele que precisa, ele vai separar, certo? Como ele disse na outra, separar, o pastor separa as ovelhas dos bodes e o bode das ovelhas, destinará a parte dele separar, né? Apartará dele com os hipócritas. Os hipócritas que a gente sabe que Jesus disse que era quem? Os fariseus, os doutores da lei. Senhor, fizemos milagre, maravilha, curando, batizando, fazendo tudo isso. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, o hipócrita, porque praticai a iniquidade. Jesus me diz, ali haverá pranto e ranger de dentes para todos. Então, nós temos a parábola, as 3 de Mateus 25, sendo que a explicação das 3, ela está totalmente na última parábola do capítulo 24. Isso é que é interessante, né? A explicação dessas 3 parábolas, o que Jesus quer dizer, a junção. O que quer dizer? Ele traz um ensinamento individual, depois ele pega no capítulo anterior e mostra como ser, que a gente deve ser prudente, a gente deve ser fiel e produzir na obra, né? Que ele vai colocar a gente, a sua casa, vai colocar os seus bens na nossa mão, e a gente deve ser como uma ovelha, como Jesus Cristo foi uma ovelha, em amor ao próximo como a si mesmo, em amor a Deus acima de todas as coisas. Nós, eu e você, também devemos amar a Deus e praticar essas coisas. Irmãos, é muito interessante. E outra, dá com a direita sem que a esquerda veja. Quer dizer, o que a minha irmã não vai ver, a minha mão vai ver, a minha mão é minha.
O que ele quer dizer, irmão, que quando você for ajudar alguém, não precisa fazer alarde, que nem os publicanos ficavam fazendo alarde, mostrando que fez a obra. Ninguém precisa ver, não. O Pai vê o que você faz. Deus vê o que você faz e Ele vai te recompensar. Veja o que Ele tira daquele que não tem e dá o que tem muito. Então isso é o que Ele quer dizer a você. Se você faz muito a obra e aqueles que são negligentes, Deus vai tomar tudo que Ele tem e vai dar a você. Esse é o sentido da palavra. Não quer dizer que Ele vai dar automaticamente, que você vai ganhar do irmão. E aí você vai passar a cobiçar as coisas do irmão. Vou fazer muito para ganhar o dele. Não, não é isso não, tá? Não, aí você peca também por cobiça, é um dos mandamentos. E é aqui, ó, só Deus quem julga. O homem pode julgar os outros mandamentos, mas só Deus que julga o foro íntimo, é o nosso íntimo. Então, é isso aí, irmão. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, comente se você tiver alguma dúvida sobre esse texto ou qualquer outro texto adjacente, qualquer outra coisa. Que não seja lá em Apocalipse agora no momento, até porque eu não estou estudando. Apocalipse é muito figurativo e tem que ter um estudo maior. Então, para a gente chegar em Apocalipse, a gente tem que entender o Novo e o Velho Testamento bem entendido, para a gente chegar lá e ter aquela consciência do que ele está falando. Apesar que eu já sei algumas coisas, mas tem muitas coisas ali ainda que não foram iluminadas a mim, então não dá para eu ir para lá agora. Algumas outras coisas ainda dá para a gente desembrulhar como milho, mas a gente não vai conseguir chegar dentro do sabugo, né? O valor está lá dentro do sabugo, não é nem o carocinho do milho, está lá dentro, onde está mais duro, mais firme. Como uma ovelha comeria o sabugo com tudo, né? A gente como ovelha comeria com tudo, mas essa é só uma comparação, nós não somos animais, o que serve pra gente é só o caroço do milho. Mas é isso aí, irmão. Se vocês gostaram, por favor, curta. Se quiser comentar, comente. Se quiser compartilhar, compartilhe. Eu agradeço, isso vai me ajudar para que chegue a outras pessoas e a gente possa aprender, irmão. Eu não estou vendendo nada e não estou ganhando nada com isso. Se o YouTube quiser me ajudar também, eu até agradeço. Mas é muito pouco, eu faço por amor mesmo. Então, fiquem na santa paz do Senhor, né? E até o próximo vídeo, amém?